É dia de jogo decisivo para o Vasco e também para o Corinthians, né? As duas equipes na parte de baixo da tabela de classificação. E após a vitória do Cruzeiro, né? A equipe do Corinthians caiu na tabela de classificação, tem 44 pontos. Nesse momento está 3 pontos da zona de rebaixamento. Lembrando que o Corinthians tem 10 vitórias, né? E o Corinthians é o time que tem a desvantagem, né? Sobre o Santos, o Vasco, até mesmo sobre o Bahia, porque o Bahia, Vasco, Santos tem 11 vitórias e a equipe do Corinthians só tem 10 vitórias. Então o Corinthians precisa vencer, precisa tirar essa diferença nessas próximas rodadas para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então é jogo importante, lembrando que a partida adiantada da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que tem o mando de campo do Vasco, né? O Vasco tem esse mando de campo nessa partida, então eu vejo aí como uma partida bem difícil para a equipe do Corinthians, né? O Vasco vai jogar diante de sua torcida, o torcedor vai pressionar, porque o torcedor quer muito ver o Vasco vencendo para poder tentar sair dessa situação. Porque se o Vasco vencer, chega a 45, assim, vai ocupar a 13ª colocação. Lembrando, Cruzeiro, Santos, Bahia vão jogar na rodada ainda, vai ser uma rodada adiantada. Então, com isso, o Vasco pode cair um pouco na tabela na próxima rodada. Então, o Vasco precisa vencer na próxima rodada, secar as outras equipes. Essa é a situação do Vasco e o Corinthians só precisa da vitória. O Corinthians venceu, na minha opinião, não vai correr mais risco de rebaixamento. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre Vasco e Corinthians. Vou deixar o link na descrição aí, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Resolvia, que era o Roger Guedes. E o Gil, quando o Gil participava ali de uma jogada de ataque. Não joga hoje o Gil também. E não joga hoje. Então, assim, são dois times com uma situação muito complicada. Acho que o fator casa, eu sei que você não gosta, mas São Januário lotado, torcida empurrando, isso faz muita diferença também para o ambiente e para a cobrança, porque os dois times estão pressionados. É mais fácil jogar a favor com a sua torcida do que jogar com a torcida adversária. Só para uma correção, se é que eu posso usar essa palavra. Não é que eu não goste, eu só acho que todos nós, Sim. Mídia, torcida, Supervaloriza. a gente Valoriza supervaloriza algo que às vezes ajuda muito, mas que nem sempre é decisivo. E a gente tem visto isso em vários jogos, como já vimos várias vezes o time ser ajudado pelo fator casa, pelo gramado, pela torcida. É uma opinião minha, eu sei que e respeito as pessoas que pensam diferente, eu acho que muitas vezes a gente supervaloriza. Ah, o Vasco vai jogar em casa, São Januário já ganhou. Não é assim. Sua visão do jogo. A gente vai ter de ver, estou com a Natália, em relação à repercussão, como o Corinthians reagiu depois do 5-1 em casa. O que houve no 5-1, por enquanto, para mim, é uma exceção do trabalho do Mano Menezes. Que não é nenhum assim trabalho espetacular, que salta os olhos, não é isso. Mas ali, em 20 minutos, ele já teve que trocar um dos 3 zagueiros que ele entrou para jogar. Estava 2-0 para o Bahia em 15 minutos, o time estava marcando com muita distância, dando muito espaço. Não é muito jeito do Corinthians esse. O Corinthians tem outras dificuldades, Mano, né? às vezes, nem do Mano. Então, assim, o que houve na sexta-feira passada, por enquanto, foi uma exceção. Se tratarmos como uma exceção, não deve acontecer hoje em São Januário isso também. Agora, o Corinthians se preparou para um jogo que era para trazer alívio e trouxe problema. Goleado em casa, o Corinthians entrou em uma briga que não era dele até então, e hoje ele pode se complicar mais ainda se perder o jogo em São Januário. Para o Corinthians é importante pontuar. O Corinthians, diferentemente dos outros, que a gente falava que tem 41, 42, com 44 e jogando contra o Inter no sábado, que não é garantia nenhuma de vitória, mas é em casa, para o Corinthians hoje perder em São Januário é terrível. O Corinthians pode entrar até terminar a rodada na zona de rebaixamento, dependendo dos outros resultados de amanhã, né? Então, acho que o Mano deve ter preparado o time de maneira diferente. O Mano viu muito que deu certo contra o Grêmio, que foi uma situação também de exceção, de perder um jogador com 10 minutos e repetir contra o Bahia, que aquilo foi por terra em 15. Eu acho que um Corinthians hoje que deve ser mais equilibrado. Talvez não jogando com 3 zagueiros, mas com mais gente para marcar pelo centro, menos espaço para o Vasco jogar. É um jogo imagino, de pouco espaço, de poucas chances. Contenção muito alta, né? Dramaticidade muito grande. E nessas chances que aparecerem, vai ser premiado quem for mais eficiente, em 2 ou 3 que aparecerem, eu imagino isso. Quando você falou do 5-1 contra o Bahia, que foi algo fora da curva, você está falando do placar, não do desempenho do Corinthians. Mas eu acho que até defensivamente, Nath, o Corinthians apresentou problemas que até então não apresentava tanto. De dar muito espaço. Teve alguns jogos, por exemplo, o jogo lá ser envolvido tranquilamente pelo Bahia, que teve muito mérito, obviamente. Contra o Estudiantes. Então, isso que eu ia falar. O jogo lá. Mas aí antes do Mano. Os Estudiantes? Eu tô falando da era Mano Menezes. Ah, tá. Que não é nenhuma era especial de jogos,
Mas o Mano está muito preocupado com um time mais próximo, um time minimamente mais equilibrado contra o Bahia. Nada disso apareceu. Tudo que ele planejou para o jogo deu errado. Mas o time dele não joga mais do que o time do Luxemburgo. Não. Exatamente. Não. Viu a amiga Sandra que nos acompanha? Nem sempre trocar de técnico dá resultado. Não joga. Não mostrou nenhuma evolução consistente. Faz isso melhor, faz aquilo melhor, eu não acho. Mas ele não esperava, Eugênio, eu acho que chegasse ao Januário hoje nessa situação. Então, de 44 pontos, com o Vasco 2 pontos atrás. Então, mas muita gente esperava que o time pudesse jogar melhor. Eu acho que o jogo do Bahia é um jogo que mudou muito o campeonato do Corinthians. Pode ter mudado, mas ele já vinha ali. Vinha, Eugênio, mas se olha tá só, com 47. O do Bahia joga para baixo. Sim. Mas ele vinha na mesma pegada da época do Luxemburgo. Eu concordo. Pontuando, empatando bastante, perde pouco, quando perde apertado. Tá fora da zona do rebaixamento, tá 3 mas pontos, até por isso, 4 pontos, tá ali, mas até pertinho. por isso o 5-1 é fora da curva. Então. Tomar o 5-1 ainda mais em Itaquera como tomou. Joga a média para baixo. Sim. Bem para baixo. E hoje, agora Eugênio, desespero, que porque você agora imagina? entra... Acho que o Corinthians, o resultado do Corinthians na sexta-feira, ele se entende dentro de um ambiente conturbado, de um dia conturbado que o clube estava vivendo, véspera de eleição. Talvez fosse melhor até que esse jogo acontecesse na segunda-feira para o Corinthians, não sei, se fosse possível. Eles anteciparam para o jogo um dia em que teve tiro na sede do clube, pichamento, ou pichação, né? Nos muros e tal. Já que você está falando da eleição, desculpa eu te interromper rapidamente. O resultado da eleição a gente não sabe até que ponto, quando a situação, os que estão mandando hoje, perdem, até que ponto isso pode afetar também o campo, o trabalho do Mano, dos jogadores, não é? Sim. Eu acho que já, de alguma forma, o ambiente já afetou o jogo de sexta-feira. Agora, a questão é, desse momento em diante, como é que vai afetar? Qual vai ser a repercussão psicológica do Corinthians no campeonato? Ele vinha ali com uma certa tranquilidade, ainda meio assim, ressabiado, mas ele vinha levando, sem susto. O jogo de hoje, depois da derrota por goleada para o Bahia, se o Corinthians perder, ele fica numa situação dificílima. Dificílima. Embora eu acho que com 47 pontos não cai. E o Corinthians tem 44, ou seja, basta ele uma vitória. O Corinthians, na última rodada, joga com o Coritiba em casa. Coritiba já rebaixado. Não, no Couto Pereira. É fora. O Inter é em casa no sábado. Desculpa. É o Inter em casa e o Coritiba. Mesmo o Coritiba sendo fora de casa. Coritiba já rebaixado, já mandou o técnico embora, já está pensando no ano que vem. Lá ABC, né? O Vila Nova foi pensando assim também, viu, Eugênio? Vila Nova e Guarani falaram o seguinte: esse ABC aí já caiu. Ih, esse ABC não é de nada. Ganhou dos dois. Eugênio, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que muita gente nega. Tem condições de ganhar o jogo do Coritiba na última rodada, fazer 47 pontos, independente desses 2 jogos que tem antes, e ainda assim se livrar. Posso falar uma coisa a questão sobre esse último jogo? Pode pesar. Posso falar uma coisa sobre esse último jogo? Todo mundo nega, nunca fiz, não acontece, blá, blá, blá. A gente sabe o que acontece. Se chegar na última rodada, o Corinthians com risco de cair... A oferta de dinheiro... Os outros times vão oferecer ali uma ajudinha para os jogadores do Coritiba. Não se iluda, Bel. Já tá rolando isso. Então, mas é isso que eu tô falando. Vai rolar. Então é bom evitar deixar para a última. Eugênio, como não se iluda? Eu estou falando, vai rolar. Não vai rolar na última rodada. Já tá rolando agora. O brasileiro deixa tudo para a última hora. Porque você fala assim, o Coritiba já está rebaixado, o Coritiba já demitiu o técnico. Se chegar valendo esse último jogo, os adversários com risco de cair, vai todo mundo falar, olha, Coritiba, corre, joga sério. Mas não é só isso. Se você nos ajudar, a gente vai te ajudar também, viu? No seu Natal, da sua família. Mas não é só isso, Abel. O jogador que tá lá, ele quer ser visto por grandes clubes. Claro que sim, pode arrumar um contrato. O cara vai correr, pode arrumar um contrato, pode jogar bem, o time pode se interessar. Às vezes o jogo não vale nada, o cara não... Agora, acho que assim, eu tava brincando aqui com o Prates, que brasileiro deixa tudo pra última hora. Deixar tudo pra última hora no Campeonato Brasileiro pode ser fatal. É uma vaga só que está em aberto, é uma vaga só. A gente está falando de um time que tem menos vitória que todo mundo. Desse bolo todo aí, o Corinthians é o que tem menos vitória. Deixar de ganhar não é um bom negócio. E um outro detalhe que me chama a atenção é que, óbvio, o 5-1 foi um desastre para o Corinthians, sim. Mas o 5-1 do Bahia foi ruim para o Vasco. Sim, não, foi para todo mundo que está ali, além do Corinthians, foi ruim. O Bahia foi para 41. Porque o Bahia subiu e o Bahia tem chance de se salvar. A vitória do Cruzeiro, a reação do Cruzeiro nos 3 últimos jogos é péssimo para o Corinthians, é péssimo para o Bahia, é péssimo para o Santos.
Porque agora ficou todo mundo perto. Como é que entra o Vasco, então? Também pressionado. Não levou 5 do Bahia, mas está vendo o Bahia perto. O Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento hoje. Entrando nessa rodada aí, no desespero. Sim. Ele precisa, de qualquer forma, ganhar esse jogo. Por quê? Você me perguntou agora, qual é a pior tabela? Para mim, a pior tabela é a do Vasco. Porque o Vasco vai hoje jogar com o Corinthians, depois ele joga com o Grêmio fora. Olha, historicamente, o Vasco perde para o Grêmio fora de casa. Ainda mais um Grêmio que está brigando por alguma coisa nesse campeonato, mesmo que seja uma vaga direta para a Libertadores. Jogando lá, é muito provável que o Grêmio vença esse jogo. E na última rodada, o Vasco joga com o Bragantino, que é outro time que vai estar brigando por vaga direta em Libertadores na sua última rodada. É um time muito intenso, muito forte fisicamente, que oscilou negativamente nas últimas rodadas, mas que ainda pode crescer nessa reta final. Então, eu acho a tabela do Vasco muito difícil. O Vasco vai para uma semana, né? Que agora, uma semana e um dia, são 8 dias daqui até o final do campeonato, de desespero, de precisar. Mesmo que vença o Corinthians hoje, o Vasco estará ainda muito... Mas para o ânimo seria uma grande notícia, né, Eugênio? Claro, para o ânimo é uma grande notícia. Sem perder e com uma vitória em confronto direto. No mínimo, mais um ponto além da vitória sobre o Corinthians, porque o Vasco está com 42. É isso? Isso. Então, está todo mundo à frente do Vasco. Ele vai precisar vencer o Corinthians, que é o jogo mais viável para que ele vença, e depois, contra Grêmio e Bragantino, tentar no mínimo mais um ponto. Talvez precise de mais 2 ou 3. É que tem que ver o resultado dos outros, né? Porque se Bahia não ganha, Cruzeiro não ganha, um ganha... A gente está falando... Santos não ganha. A gente está falando disso desde, sei lá, desde o segundo turno. Porque tem times que... do início do segundo turno. Porque tem times que ganham 3, perdem 2. Patinam e continuam ali embaixo. Isso está acontecendo pelo menos desde o início do segundo turno. Embolado. A gente acabou de falar, o Santos está invicto a 7 jogos, o Vasco está invicto 6. a 6. Eles estão no mesmo lugar. É que desses 7 jogos do Santos, se eu não me engano, são 3 vitórias e 4 empates. Isso. E o Vasco, 3 vitórias e 3 empates. Entendeu? Então, assim, teoricamente, se você olhasse num contexto um pouco diferente, esse resultado seria algo de pensar em parte de cima da tabela. Isso não acontece. Se você pegar só o segundo turno, o Atlético Mineiro é líder, tem uma série de times ali, o Santos, se eu não me engano, está em 9º ou 10º. E o Vasco está por ali. O primeiro E o Vasco turno também desses tá por aí. times foi muito Exatamente. ruim, né? Bahia está por ali. Bahia está por ali. E achei interessante também o que o Eugênio lembrou, que faltam 8 dias para acabar o campeonato. Em 8 dias, todos os times vão disputar 3 jogos. É óbvio que a parte tática, o entrosamento, tudo isso conta em todos os jogos do campeonato inteiro. Mas agora, mental. Muita influência, muito forte o mental nessas últimas 3 rodadas. E a parte física. Sim. Final de temporada. Por exemplo, o Cruzeiro jogou segunda-feira ontem, né? Joga quinta. Joga quinta. Depois domingo. Joga domingo. Depois quarta. E depois quarta. Não é fácil. Sendo que os 2 últimos jogos são Botafogo e Palmeiras. Estou citando o Cruzeiro, todo mundo tem algo semelhante. É que o Cruzeiro jogou segunda, joga quinta e joga domingo. Então, hoje, por exemplo, esse jogo de hoje, parte mental muito forte. Muito forte. Ao mesmo tempo que a torcida do Vasco pode ajudar muito, como sempre ajuda, independentemente do Vasco ganhar ou perder, ela sempre ajuda. Se o Corinthians faz 1-0, sai na frente, o Vasco está jogando mal, às vezes o torcedor fica contra e atrapalha. Não só o do Vasco, qualquer um. Claro que muda. E o Vasco está em uma situação que se assemelha à do Santos. Por quê? O Vasco conseguiu, em 2 jogos fora de casa, pontuar. Empatou com o Cruzeiro no Mineirão e empatou com o Atlético Paranaense sábado em Curitiba. O Ramon Dias está contando com vitória em São Januário. Sim. Ele sabe que para o Vasco escapar, ganhar os 2 jogos em casa, Corinthians e Bragantino, esses jogos são vitais. Mesmo que o time, por exemplo, não pontue em Porto Alegre. Até pelo confronto direto, né? Então, assim, imaginando... Eu acho que o Vasco tem condição de pontuar em Porto Alegre. Mas se o Vasco perder do Grêmio e ganhar de Corinthians e Bragantino com 48, dificilmente vai cair. Ou, se ele perde do Então, Grêmio é e ganha muito uma e importante empata a o jogo. outra, ele vai a 47, também é pequena a Mas chance. com 48 acho que escapa, né? Abel? Deve dar para escapar. Então, esses 48, o Ramon Dias está contando com 2 vitórias em São Januário. Hoje, Bragantino, eu imagino. Né? Porque o Vasco, no sábado, teve uma precaução. O Ramon Dias jogou de novo com 3 zagueiros. Havia uma preocupação de pontuar em Curitiba. Até quase ganhou no final o gol do Praxedes. Quase o Praxedes fez o gol. Mas o Vasco produziu pouco para ganhar o jogo. Houve uma preocupação para o time sair de Curitiba com 1 ponto. E saiu. Mas é isso que é importante. Trouxe tudo para hoje. Esquece o desempenho. Trouxe tudo para hoje. Vai ser hoje. E o Ramon Dias hoje não tem zagueiros que estavam jogando, né? Que tem poucas opções para a zaga.
Deve voltar o Capasso, que não joga há algum tempo, com o Medel. Né? E aí já não seriam 3 zagueiros, como foi com o Léo e o Maicon jogando contra o Atlético Paranaense. Não pode jogar o Maicon, não pode jogar o Léo. Ele vai ter de mexer no time também. O Vasco está contando muito com a vitória hoje. Já que você citou aí desfalques, prováveis novidades forçadas no time do Ramon Dias, vamos colocar na tela a provável escalação, as prováveis escalações de Vasco e Corinthians, começando com o mandante. A gente está vendo aí o professor Ramon Dias, que disse um tempo atrás, Vasco não vai barrar, não vai barrar. Depois mudou o discurso. Não vai cair. Mas não tá vai contando cair. hoje, tá contando com o jogo de hoje. Final. Está na tela, amigo Rafael Prates, o Vasco de tanta gente. De quem, por exemplo? De Pedrinho, de Roberto Dinamite, de Barbosa, de Dodô da Colina, E esse acompanha torcedor. sempre. Grande fã de esporte. De Edmundo, um abraço para o amigo Edmundo, trabalhamos com ele também, né, Eugênio? É o Vasco de tanta gente, hoje de Ramon Dias com Léo Jardim, Paulo Henrique, Capasso voltando ao time, Medel e Piton. Zé Gabriel, Paulinho, Jair ou Paier? Eugênio já vai falar o que ele pensa. Rossi, Verrete e Gabriel Peck. O último jogo do Rossi não traz boas lembranças, mas ele já teve bons momentos nessa temporada no Vasco. Eugênio, o que você pensa aí? Paier de início, difícil? Eu colocaria o Paier onde está o Peck onde está o Rossi e manteria o Jair no meio campo. Não acho que o Rossi seja esse jogador que muita gente imagina dentro do Vasco, não. Volta de suspensão, foi expulso contra Você tiraria o Rossi? Jogou contra o Sim. Atlético. Rafael Eu Prates. também, se puder evitar é melhor. Não é aquela história, Rossi. não é que tiraria e tal, mas se puder evitar, melhor. Não é que tiraria, mas se puder Concordo evitar, com os melhor. amigos. Então, Paier é titular para todo mundo. Eu começaria com Eu ele. iria com ele. Eu também. Ele não pode jogar 90 minutos. Então, Começa com ele. Jogue 70. Isso é uma Começa com dúvida, ele e Abel. tira depois. Porque, assim, esse jogo de hoje, como pro Vasco também é um jogo de decisão, tem esse caráter decisivo, o quanto compensa você começar com o Paier sabendo que vai ter uma alteração para fazer, ou quanto compensa você ficar com o Paier no banco, ele pode entrar voltando 30 minutos com o jogo resolvido para um ou para outro. Então. É uma situação que não é tão fácil de resolver, porque ele tem entrou- entrado bem nos jogos. Eu não me engano, eu não lembro se contra o Fortaleza ele começou desde o início, que ele fez o gol Fez o decisivo gol. em São Januário. Não é? Foi. De falta, não foi? Foi. Fez o gol contra o América. Contra o América de falta, Contra o América de Fortaleza falta. pé E contra o esquerdo. Cruzeiro, o escanteio do empate é cobrado pelo Paier. O escanteio que o Peck faz o gol. E como vem o Corinthians de tanta gente, Abel? Olha o Corinthians de tanta gente. De quem, por Corinthians exemplo? de William, que a gente viu fazendo gol no Fulham agora há pouco. Corinthians. Casagrande. Eu vou trazer alegria pro torcedor corintiano e esperança. Corinthians de Fred Rincon, de Marcelinho Carioca, de Quem mais? De Birubiru. ilustres amigos. Cite uns dois aí que você conhece, que você possa falar, claro. Tem uns que não querem que você fale. Quem você quer que eu fale? Fale uns dois Baruel aí. da Fiel? Baruel da Fiel. Corinthians de E Baruel. o Vitão. O Vitão é da Fiel também. O Corinthians de Mano Menezes com Cássio Fagner, Mendes Veríssimo e Fábio Santos. O Gil não joga hoje, está suspenso. Moscardo, Maicon, Juliano, Renato Augusto, Romero. Tem sido decisivo o Romero, viu, professor Celso Zelt? E Yuri Alberto. Precisa melhorar o Yuri Yuri Alberto. Alberto não tem sido decisivo, definitivamente. Pedindo para esquecer essa temporada, né? Temporada passada, o final da temporada passada, Yuri Alberto cresce muito de produção, principalmente do jogo do Atlético Goianiense da Copa do Brasil. Mas nessa temporada, e não é só desajuste coletivo, é também dele, parte dele individual. Agora é um jogo difícil, um jogo mental totalmente. Primeiro que fizer gol ali, se deixar desmoronar o time adversário, acabou. Galera, é isso aí mesmo. O jogo vai contar muito com a parte mental, física, né? Porque quem tiver melhor, meu amigo, nessa parte vai ter vantagem no jogo. Entendeu? A gente sabe que é um jogo difícil para as duas equipes. O Corinthians não tinha necessidade nenhuma de chegar nessa reta final dessa forma, né? Você vê, o Corinthians só tem 10 vitórias. O Corinthians empatou muito. O Corinthians tem 14 empates, 11 derrotas. São muitas derrotas que o Corinthians tem pela frente. Mas, na minha opinião, o que mais atrapalhou o Corinthians no campeonato são essas quantidades de empates. Esses empates aí teve muitos empates lá atrás com o Vanderlei Luxemburgo. Quem não lembra, né? O Vanderlei Luxemburgo só empatava, né? E a situação do Corinthians podia estar pior. Só precisa hoje fazer essa vitória, né? Não vai ser fácil, porque vai jogar contra o Vasco. O Vasco jogando em casa é difícil de ser batido, todo mundo sabe disso, né? E a fase do Vasco é melhor, essa é a verdade. O Vasco já está 6 jogos sem perder. Então a fase do Vasco é melhor do que
do que a do Corinthians. Então, assim, então coloca a probabilidade maior para o Vasco vencer essa partida. O Vasco precisa vencer, não tem jeito. Tanto o Corinthians também, né? Não posso falar só o Vasco precisa vencer, o Corinthians também precisa, mas o Vasco precisa muito mais do que o Corinthians. O Vasco tem 42 e o Corinthians tem 44. Então, um empate, na minha opinião, para o Corinthians não seria ruim, mas para o Vasco, entendeu? Jogando em casa, o empate já não seria bom, porque o Vasco vem de 2 empates seguidos. Então o Vasco precisa de 3 pontos. Esse negócio de empatar não serve mais pro Vasco. Hoje o Vasco precisa vencer, precisa de 3 pontos, chegar a 45 no próximo jogo, ver o que pode acontecer na próxima rodada, que vai precisar talvez de mais uma vitória, né? Mas o Vasco tem que pontuar. Essa é a hora do Vasco entregar tudo dentro de campo. O jogador tem que entender que esses 3 jogos estão restando, é como se fosse uma final. É a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, é o planejamento para 2024, então precisa desse incentivo aí dos jogadores do Vasco para poder permanecer na Série A. Assim também o Corinthians vive uma crise gigantesca, né? Agora já temos novo comandante lá, o novo presidente do Corinthians, então assim seria muito ruim, né? O novo presidente pegar o Corinthians na Série B. O planejamento iria lá para baixo, porque o planejamento, segundo o novo presidente do Corinthians, é montar uma equipe muito boa para bater de frente com Flamengo e Palmeiras, né? Mas vamos ver se na prática vai acontecer isso e da onde ele vai tirar dinheiro para poder contratar esses jogadores todos e se não vai priorizar as dívidas do Corinthians, né, galera? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Quem será que vai sair com a vitória? Se é o Flamengo, que é o Vasco, Corinthians ou se vai dar empate? Deixe nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante pro nosso canal. E não esquece também, né, galera? Você que tá chegando é novo, tá passando aí, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho das notificações também, pra você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.